Fala galera, estamos iniciando mais um Resenha LP e o convidado da vez é nosso amigo Douglas. Seja muito bem-vindo. E aí pessoal, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite, Iriquito, Lucas. É um prazer estar aí participando com vocês, tenho acompanhado, muito bacana a iniciativa de vocês aí. E eu acho que vai ser bem legal, que tem muita história para contar aí. E o mais legal é que vocês participaram dessa história junto com a gente aí. Ô Douglas, valeu ter aceito o convite aí. E o Douglas acho que a primeira pessoa de Jaú que eu conheci no meio do futebol, aqui, bem novinho aqui em Jaú, viu? E primeiramente, já agradeci você e pessoal, se inscreva no nosso canal, compartilha. Se algum de vocês que está vendo a nossa entrevista, se tem alguma história com nós, com o 7 de setembro, que a gente vai falar bastante, deixe comentário embaixo aqui no vídeo, que a gente pode estar respondendo ainda. E agradecer também o Natan Lucas, lá do Vidros Limas de Brotas, que é nosso parceiro aqui no nosso canal, que está nos ajudando aí. Outro cara amante aí do futebol. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Este programa tem um oferecimento de Vidros Lima. Vidros Lima, solução para a sua obra. Bom, o Douglas, na nossa infância, como você disse, foi um dos primeiros que nós conhecemos através do futebol lá em Jaú. E tanto eu como o Periquito tem uma história legal com o 7 de setembro. Acho que foi onde o início nosso do futebol em Jaú. Então, Douglas, para a turma que está assistindo, como que surgiu a ideia de criar o 7 de setembro? Então, Lucas, a gente sempre, desde criança, jogava assim, de final de semana, sábado, domingo, e aí a gente acabou começando a pegar um pessoalzinho assim que já jogava melhor, tinha um pouco mais de noção, junto com outros amigos que às vezes não levava tanto jeito, mas que gostava de jogar, né? E aí a gente resolveu criar o time, vamos montar um time para começar a brincar, a princípio ter o nome do time, tudo, correr atrás no jogo de camisa e depois, se tudo desse certo, a gente ia atrás para jogar os campeonatos. E era, no caso, eu, o Marciel, o Tony, o Twin, que jogava com a gente, o Anderson, o Everton e o Cristiano, né? E aí também tinha o Cristiano, que vocês devem conhecer, o outro Cristiano, que é o Cris do Malibu hoje. Ô, Cris! E ele também participava, desde aquela época ali, sempre esteve com a gente. E aí a gente resolveu criar, cada um ficou, assim, definido para uma coisa. Então, um ficou para criar o símbolo, o outro ficou para o nome, a gente ia discutir depois o nome, aí as cores, nosso time tinha bastante ali, acho que a maioria ali eram palmeirenses, então escolheram a cor verde e branca, né? Foi tudo muito, assim, politicamente a gente, né, democraticamente. Aí ficou meio que designado para que o Anderson e eu escolhessem o nome, né, e o Anderson meio que não deu nem opção, porque o Anderson morava na rua 7 de setembro e é meio que onde a gente se encontrava, porque a gente jogava sempre no Clube do América, que é ali próximo. Então, cada um ia a pé e se encontrava na casa dele. Então, ele falou, não tem nem conversa, o nome vai ser 7 de setembro e foi por isso, né? Ele acabou, acho que jogou até um campeonato com a gente, tudo, mas o nome ficou pela rua 7 de setembro. Às vezes o pessoal acha que é por causa da data, tudo, mas é pela rua 7 de setembro. E foi isso. De início, vocês tinham ideia de jogar todas as competições, todas as categorias, ou era só para vocês, amigos, que iam jogar? Não, de início era só pra gente mesmo. Então a gente começou jogava todo final de semana, jogava sábado, domingo, fazia amistosos, tudo, assim, bem aquela coisa mesmo de criança, né? Porque foi 95, por aí, eu tinha 14, o Tony tinha 12, o Anderson já era um pouquinho mais velho, tinha 17. Então a gente fazia os jogos, fazia os amistosos, e aí a coisa foi ganhando corpo, foi aumentando. A princípio, quando a gente começou a disputar campeonatos também, a ideia era só a gente fazer o nosso time e jogar. Só que aí, tipo, eu entrei na escolinha do Marola, ali dava aula em Mineiros, foi aí que eu conheci, né, no caso, o Lucas. Dava aula no 15, porque tinha a escolinha do Marola também era no 15. Então foi tudo meio que
que juntando o time, na época a Escolinha do Marola era muito forte, os melhores assim da cidade treinavam ali, jogavam, então às vezes tinha campeonato de categoria de base bem novo, e a gente ia pegando eles, convidando, eles iam jogando, aí jogava, tipo, eu lembro que tinha o time do Internacional de Bariri, se eu não me engano, era um time muito forte de escolinha também, aí foi ali também que a gente conheceu outros meninos bons, fizemos o convite. Meu pai trabalhava de roupeiro no 15, então também, né, tinha toda essa facilidade, foi começando a juntar e foi aí que a gente chegou num ponto de a gente resolver entrar em todas as categorias. Durante todo esse tempo, quais foram os principais títulos que vocês conseguiram ganhar? Então, Lucas, categoria de base a gente ganhou, acho que ganhou todas as categorias da época, né? Hoje mudou muito, né? Hoje até a nomenclatura mudou, então vai do sub-11, sub-13, sub-15, acho que vai até o sub-17. Só pode 2 atletas, né, de fora da cidade por time. Na época era liberado, eu acho que um dos fatores assim que foi na época nossa que mudou isso daí, porque chegou um ponto da gente ter muito de fora, e aí eles meio que mudaram também esse regulamento aí, e a gente acabou ganhando todas as categorias. Eu acho que ganhou uma vez de cada um. Eu acho que o Mirim, se eu não me engano, o Mirim foi 2 vezes campeão. Então, assim, são os títulos mais expressivos, e na verdade o SET sempre foi o intuito do SET, assim, era a base mesmo, né? A gente acabou jogando depois o adulto, jogou tudo, tem história grande também, mas assim, o intuito sempre foi a base. Eu acho que o intuito foi alcançado. Durante o tempo que vocês ficaram na frente do 7 de setembro, os atletas que jogaram com vocês, alguns viraram profissionais, tem alguma história para contar sobre eles? Tem vários, né, que depois acabaram jogando profissional, né? Um que eu assim, cito bastante, assim, que foi marcante, ele era bem novo, né? Ele jogou o Mirim com a gente, depois logo já seguiu, né? Saiu do 15, acho que foi para o Atlético Mineiro, é o Yuri, né? O Yuri, ele vinha de Bariri, aí ele sempre se destacou na base, ele é 89, né? E ganhou o Mirim com a gente 2 anos, os 2 anos que a gente foi campeão Mirim, ele estava. Ele foi campeão com a gente em 2 córregos, em 2003 também, nos campeonatos que tem aí da base de 2 córregos, o Periquito sabe bem como que funciona. É um torneio assim que hoje é muito forte, na época estava começando, mas já era um torneio que todo mundo já estava chamando atenção, assim. E era um menino espetacular, um menino que era simples, tudo, muito amigo nosso, e a gente ficou muito feliz aí. Depois ele foi para o Atlético Mineiro, foi para o Porto, jogou no Goiás. Se eu não me engano, hoje a última vez que eu vi, eu tenho ele no Facebook, mas a última vez que eu vi, ele estava no Botafogo de Ribeirão. Eu acho que ele está jogando a Série B pelo Botafogo, se ele ainda não mudou de clube. Ô Douglas, quando você fala Mirim, hoje seria sub o quê? Vamos lá. Ele foi campeão, vou pegar por esse time que ele foi campeão um dos anos. Foi 2003. O campeonato era 89, 90, então... Sub-13, sub-15, por aí. Se fosse 90, seria sub-13. Só que ele é 89, só se era sub-14, sub-12. Às vezes podia ser diferente a idade, né? Era sub-14, porque se foi 2003, era sub-14, é isso mesmo. Entendeu? Era assim, era sub-21, que é o júnior. Tanto é que o meu último ano de júnior foi em 2002, que a gente foi campeão júnior, e eu sou 8-1. Então era sub-21. Por que eles faziam isso? Para preparar o time para os jogos regionais. Porque os jogos regionais tinha a categoria sub-21, né? Sim. Então já eu sempre pensava nisso na época. E eu acho que era porque assim, na época era muito forte. A primeira já era forte, mas o júnior era muito forte também, porque muita gente que jogava a primeira tinha idade para jogar júnior, até juvenil. O Rubinho já arrebentava na primeira e jogava juvenil. Então, assim, esses campeonatos eram muito fortes mesmo, né? Então, o júnior era sub-21, o juvenil era... O Lucas é 84, o primeiro ano que ele jogou com a gente foi 2002. Então, sub-18 é isso, né, Lucas? Sub-18, juvenil, sub-16 o infantil e sub-14 o mirim. Era isso mesmo. Era isso daí. É que hoje é ímpar, né? Antes era par. Isso.
Viu, Douglas? E quais os jogadores mais inusitados que jogou pelo 7 de setembro? Jogadores inusitados. Eu vou citar dois, assim, né, que, assim, são jogadores que, para nós, assim, foi um prazer ter jogado junto, mas é que situações diferentes, né? Foi na primeira divisão. O Doriva, né, que é meu tio, dispensa comentários, foi técnico do 15, técnico da seleção feminina, hoje está comandando a seleção peruana, né? Ele jogou 2 anos, acho que o Periquito jogou com ele na primeira divisão quando jogava com a Codoriva. gente. Chutava nada, né? Não chutava quase nada. E foi muito bacana, né? Porque ele era assim, diferenciado no campo, teve uma carreira muito bonita, então foi muito legal ele ter jogado com a gente. Eu acho que o mais inusitado de todos, assim, foi o Niltinho, né? Talvez vocês não lembrem, não sei, acho que talvez o Lucas, quando o 15 subiu pela última vez para a primeira divisão em 95, o Niltinho era o centroavante, o time do 15 era muito bom, tinha Mauricinho, Heraldo, Pedro Paulo na zaga, Sérgio Baresi, e ele era o centroavante, a torcida era tipo, eu lembro que era tipo um nível, né, que a torcida criticava, mas ele sempre dava resposta. E rapidinho, só para... O último jogo desse ano do 15 foi em Mojimirim, acho que foram 20 ônibus aqui de Jaú, foi puta, tanto é que o Mogi empatou, classificou e o time jogava a fase final. E o Mogi quase foi para a final contra o Corinthians, quase tirou o Palmeiras aquele ano, né? E se o 15 ganha aquele jogo, o 15 teria disputado essa fase final. E o 15 só teve esse jogo com o Mogi, porque um jogo anterior, o 15 estava perdendo de 1-0 para o Santo André em Jaú, uma noite chuvosa, e ele fez 2 gols nos acréscimos e levou o 15 para esse jogo. Então era um cara assim que ele só jogava campo, e ele era muito amigo do meu tio. E aí o Doriva chamou ele para jogar com a gente, e sabe, foi um prazer, porque assim, mesmo o cara só jogando campo, era impressionante de ver, tipo assim, jogar do lado dele, o domínio, a facilidade de fazer gol, e ele é irmão do árbitro hoje, do Rafael Claus, que apita a primeira divisão, ele é irmão do Rafael Claus. Então foi um jogador... Viu, Douglas? Durante todo o tempo do 7, muitos atletas representaram, e com isso muitas cidades foram representadas com a camisa do 7. Quais atletas você poderia citar e quais cidades são essas que levaram os atletas? Nossa, Lucas, essa pergunta assim eu tenho até medo de esquecer alguém, porque foram muitas cidades, entendeu? Igual eu falei, devido à escolinha, isso daí facilitava e a gente corria atrás mesmo, a gente via os destaques e ia atrás realmente, né? Vamos lá, então. Tipo de Bariri, o Luizinho, que para mim é um dos melhores aí que joga muito, amigo nosso aí, o Diauli, né, Luizinho. Tinha o Dumbinho também, que jogava muito, o Braulio, o Japão goleiro. De Mineiros, você, o Diego Batoré, o Gamba, o China, o... Boquinha. Tem, acho que o Danilo jogou um ano pra gente. O Murilo, goleiro. O Murilo, goleiro, foi campeão mirim com a gente. 2 córregos, o Periquito, o Peta. O Marinho. Aí tinha um outro moreninho que jogava na frente. Nossa, era Arisco, não lembro o nome dele, Periquito. Talvez você lembre. Jogava com o seu time lá de 2 córregos. Tinha o Eltinho e o Heleno. O Eltinho. Os dois jogaram, os dois. Eltinho e Heleno, inclusive até o técnico a gente trouxe para a nossa comissão, o João, como que é o nome João dele? Pérez. João Pérez. Mas, viu, Lucas? O João Pérez vinha no embalo, né? Porque era o que tinha carro, o que trazia nós. Nossa, e... João é muito boa. Nossa, foi muito... E o João, futuramente, foi ser técnico nosso do CESB também no adulto, né, Lucas? Muita gente boa, seu João Pérez. Nossa, pessoa bacana demais. Aí tinha o Yuri, que eu falei de destaque de Bariri também, aí Bocaina. A gente foi campeão júnior em 2002, a base era de Bocaina, né? Então era o Miguel, o Gaiato e o Abu. Dispensa comentário, né? Os caras jogam demais, né? Outro de Bariri que eu esqueci também, o Linguiça, que jogava base lá para eles, médio volante. Eu não sei nem se ele não foi profissional, alguma coisa aconteceu, porque eu tinha certeza que aquele moleque ia ser profissional, jogava muito.
E o Asprila, que depois passou pelo 15, atacante, também jogou com a gente, foi campeão. Eu creio que foi até de São Carlos a gente trouxe uma vez um rapaz que chama Eliezer para jogar júnior. Acho que ele estava no time do Lucas. Quando a gente perdeu para o time do Periquito, ele estava, Eliezer, jogava para São Carlos. Então, muita gente mesmo aí da região. Aí eu acredito que você esqueceu de vários aí, viu? Que tinha gente, hein? Com certeza. E por quantos anos o 7 ficou ativo disputando o campeonato? Olha, acho que o primeiro campeonato foi em 99, aí depois 2000 a gente foi já um ano marcante, assim, só tinha o time de júnior, a gente perdeu a semifinal pro Serrano nos pênaltis, a gente estava perdendo de 3-2, aí faltando 8 segundos, o Carlão era o goleiro nosso, Carlão Penteado, sabe o Carlão Penteado? Ele era o goleiro nosso, era ele, o Nonô, o Fabrício, que é filho do Zé Maia, eu, o Tony, o pessoal ali. Aí o Carlão fez o gol, faltando 8 segundos, aí nos pênaltis a gente perdeu de 3-2, o Kiko, que jogava pro Alhos Galego, jogava com a gente também, ele que perdeu o pênalti naquela vez. E aí a gente foi, assim, ativo mesmo, a pergunta que você falou, jogando direto mesmo, acho que foi 2001, 2002, 2003 e 2004, assim, foram anos que a gente vivia mais no ginásio do que na nossa própria casa. Depois a gente continuou, mas aí já um pouco menos, né? Aí entrava, às vezes, no final de semana de campo, porque a gente começou a trabalhar eu mesmo, acabou a faculdade. Na época da faculdade foi a época que nossa, meus pais ficavam felizes, né? Porque faltava mais do que ia na faculdade, né? Era um estágio prático, na verdade, porque a gente só ficava no ginásio. Aí, a partir do momento que terminou a faculdade, aí você tem que começar a trabalhar, eu comecei a dar aula à noite, e aí já ficou um pouco mais difícil, e aí foi diminuindo, mas a gente jogou até 2010, 2011, a gente chegou a jogar. 2010, fazia acho que uns 3 anos que a gente não jogava, a gente recebeu um convite, jogamos, aí tá segunda divisão, subimos o time, aí jogamos, o Lucas jogou com nós em 2011, podia trazer 2 jogadores, eu acho que foi até uns 2 talvez, o Periquito e o Lucas, não lembro, 2011, a gente jogou primeira divisão, mas já num outro nível, a gente já mais velho e tudo, né? Podia 2 de fora, o Lucas eu tenho certeza absoluta que a gente foi um dos 2, eu acho que... Rapaz, eu já falei pra você, minha memória, 2011... 2011, já foi mais próximo, já foi nessa década já, pelo menos. Ô Douglas, a gente falou bastante aí da história do 7, tem um parceiro nosso aí, parceiro seu principalmente, que deixou uma mensagem pra gente, aí pra você, ó. Fala aí galera, tudo bem? Fala aí Lucas Momesso, Periquito, grande Elton César Estivan. Tudo bem? Primeiramente parabenizar vocês aí do canal, do trabalho que vocês vêm fazendo, da divulgação de todo o esporte amador aqui da nossa cidade, das categorias de base, das pessoas da nossa cidade, da região que venceram no esporte. Então venham acompanhando, muito bacana, muito legal. Então queria parabenizar vocês aí, que continue o canal, muito legal. Cara, falar do 7 de setembro, a gente vai ficar aqui, acho que um dia todo. Tem muita história para contar, mas a gente vai tentar resumir aí em poucas palavras aí algumas coisas. Eu me recordo muito bem que era muito difícil, não era como é hoje, não que hoje seja fácil, mas era muito mais difícil em tempos atrás. A gente não tinha recursos, não tinha patrocínio, faltava contatos, e eu e o Douglas, que estávamos à frente ali da equipe, sempre tendo que correr atrás de patrocínios. Eu lembro de histórias como, por exemplo, meu pai tinha um mercado pequeno de bairro e um dos patrocinadores pagava o patrocínio em caixa de cerveja, mas o patrocínio era revertido para pagar a passagem dos garotos que vinham para cá, não era para fazer churrasco, nada disso. E o que a gente ia fazer com essa caixa de cerveja para reverter em valor?
Então aí a gente teve que vender essa caixa de cerveja no mercadinho do meu pai semanalmente, vendia para ele, pegava o dinheiro para pagar a passagem dos garotos que vinham para cá. Essa é uma das poucas histórias, foram muitas outras histórias, jogos ali, 2 jogos por noite, em 2 ginásios diferentes, com 2 equipes diferentes. Tinha que correr ali, levar o uniforme para a primeira equipe, buscar garoto na rodoviária, depois no intervalo do jogo ir para outro ginásio com outro uniforme, buscar outros garotos. Lembro bem também da dificuldade que era para mandar esses garotos embora depois porque não tinha mais ônibus para eles irem, a gente tinha que ceder nossa própria casa para eles ficarem, a minha, do Douglas, lembro que acho que do Tony também e de outros amigos aí. Então era tudo muito difícil, muito complicado, era uma batalha muito grande. Às vezes a gente abdicava do nosso tempo, do nosso lazer para montar as equipes, para estar no ginásio, para correr atrás, e porque era tudo muito prazeroso para nós. Lembro também que hoje é tudo no computador. Na época tudo tinha que ser digitado, era carteirinha. Então eram 15 atletas por equipe, a gente entrava em todas as categorias. Tinha que datilografar tudo isso. Era até engraçado porque eu não tinha datilografia, só tinha a máquina, porque era do meu irmão. Ficava ali com 2 dedinhos catando milho ali na máquina, mas depois de muito tempo conseguia digitar tudo ali e fazer a inscrição de todo mundo. Então foi uma época ali inesquecível da minha vida. Pena que a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, os acessos que a gente tem hoje para ter recordação de tudo isso. A recordação, infelizmente, só fica na memória. Gostaria até de ter mais material, mais conteúdo para colocar, mas infelizmente a gente não tem. Aí eu vou deixar aqui só uma história das muitas engraçadas que teve nessa época, que, como eu falei, a tecnologia não ajudava. Naquele momento não se tinha rede social, Facebook, Instagram, ninguém tinha celular. Hoje todo mundo tem celular, uma criança de 10 anos tem celular, não tinha WhatsApp, nada. Então a gente queria contar com algum garoto para a equipe, trazer ele para o próximo campeonato, o próximo ano, para jogar com a gente. Mas a gente só tinha o nome do menino, não tinha o endereço dele, não tinha nada. E era engraçado que sentava eu e o Douglas com aquela lista, parecia uma bíblia de telefone, e pelo sobrenome a gente começava a ligar, perguntar se era da casa do garoto. E eu lembro que tinha uns lá que tinha quase 50 sobrenomes iguais. E aí a gente ficava lá uma tarde toda ligando, um dia da casa dele, um dia da minha casa. Uma vez era ele, uma vez era eu, até a gente encontrar a casa do fulano que a gente queria falar. E a gente fez muitas loucuras aí para conseguir tudo isso. Essa só foi uma das histórias. Mas eu vou deixar uma aí pro Douglas contar. Conta aí, Douglas, como é que era que a gente fazia com o nosso grande goleiro de Mineiros, o Boquinha, que vocês conhecem bem aí. Como é que a gente fazia para pagar a passagem dele? Na verdade, não para pagar a passagem, mas qual era o acordo, quando ele chegava e quando ele ia embora. O que tinha que acontecer, senão ele não vinha. Que é uma história bem engraçada, mas vou deixar aí pro Douglas contar. Valeu, galera. Abraço aí, Periquito, Luquinha. Tamo junto. Abração. Assim, mandar um abraço pro Marcel. Acho que, basicamente, ele falou tudo, né? Tipo assim, a dificuldade que a gente sempre teve, a parte de buscar a molecada na rodoviária, ou buscar, tipo, igual o Periquito falou, de arrumar um carro, tipo, trazer um parceiro igual o seu João para comissão para trazer. Às vezes, depois, na hora de ir embora, o ônibus já tinha passado, tinha que dormir na minha casa, ou na casa dele, ou na casa do Tony. A parte que ele falou da cerveja lá é muito interessante, porque a gente conseguiu um patrocínio lá da Belco, só que a Belco não dava o dinheiro, dava uma caixa de cerveja, a gente vendia para o pai dele, e esse dinheiro a gente já se organizava, a gente tentava se organizar antes do campeonato para saber o que a gente ia gastar para poder pagar
a passagem, no caso, o combustível de quem vinha, né? A gente sempre, nunca ninguém, assim, ganhou nada, mas também a gente sempre pagava os gastos, né? E, então, assim, acho que ele foi perfeito no que ele falou, ele foi muito importante, porque, na época, ele era o único que tinha carro, então todos os corres aí com carro era ele. Então, vocês chegavam, por exemplo, ali na Ana Claudina, eu ia pegar vocês, a gente ia lá para minha casa, mas aí ele passava a pegar de carro, ou às vezes o Pete também, que nos ajudava, que também tinha carro, fazia essa correria. Então, ele foi fundamental, acho que não existiria o 7 de setembro sem ele também, assim, ele faz parte muito aí de tudo que aconteceu. E da história do Boquinha, que ele comentou, assim, né, o Boquinha, eu acho que vocês conhecem melhor do que eu, dispensa como... Além de jogar muito, ele é um cara, assim, muito carismático, um cara fantástico fora da quadra, né? E aí o Marcial tinha que buscar ele na rodoviária, e quando chegava, o Marcial já tinha que estar, e ele é 8'6", né? Isso daí foi 2002, ele tinha 16 anos. Já tinha que estar com uma latinha de cerveja na mão para entregar para ele. Então era o bicho dele, né? Então ele pegava a latinha de cerveja, tomava, e quando terminava o jogo, tinha que dar uma outra latinha de cerveja para ele, né? Aí a gente falou, só se ganhar. Normalmente a gente ganhava as partidas aí, então ele sempre ganhava 2 latinhas de cerveja, uma quando chegava e a outra quando Sempre, Boquinha. Nossa, com 16 anos, Boquinha. Que mau exemplo, Boquinha. Viu, Douglas? Voltando a falar um pouco do Marcial. Nossa, acho que comecei a ser amigo da turma da Macacari, que hoje já não existe mais, nessa época. Porque não tinha, os jogos eram às noites e não tinha ônibus. Quanto de fazer uns trambique, alguma coisa, ir com o ônibus de estudante embora. Porque nós jogávamos no Dr. Neves e os ônibus da Macacari ficavam ali no beco. Ficavam todos parados ali, porque era academia, objetivo, era tudo ali perto as escolas. E nós não podíamos, né? A gente não pagava a passagem, essas coisas, né, da carteirinha de estudante. Nossa, ia lá pro fundo, era amigo do motorista, o motorista deixava nós entrar para voltar embora. E eu tinha essa facilidade, mas às vezes é que nem o Douglas falou. Alguns jogadores não tinham essa facilidade, esse conhecimento motorista de alguém, e tinha que ficar na casa deles para ir embora no outro dia. Às vezes a gente tinha que ir na secretaria pedir horário de jogo, para tentar jogar um pouco mais cedo, para dar tempo de voltar, né? E aí acontecia esses problemas que ele citou no vídeo, de às vezes coincidir jogo, 2 jogos em quadra diferente. Então, um jogava no Dr. Neves, o outro jogava no Flávio de Mello, e a gente queria estar nos dois. Aí a gente tinha que se desdobrar, dividir, mas acabava dando tudo certo. Uma das coisas também que eu lembro é uniforme, a gente tinha que, tipo assim, acabava o jogo, minha mãe lavava um jogo de camisa, a mãe dele lavava outro, e no outro dia tinha jogo, e bola que não parava, era o tempo inteiro, né? Viu, ô Douglas, quando você falou aí dos meninos aí de Dois Cores também, o Eltinho, o Heleno lá, eu lembro, meu pai tinha uma Fiorino, cara, com furgão. Meu pai vinha trazer nós, às vezes, algum jogo aqui, e vinha o pessoal atrás, no furgão, vinha eu na frente e 2 atrás, sabe, no furgãozinho da Fiorino. Nossa, cara, que gostoso que era. E sem contar com poucas lembranças que eu tenho, assim, que a minha memória não é boa, era gente, assim, no vestiário do Dr. Neves, putz, acabou o jogo, ganhando ou perdendo, acabava o jogo. Putz, e o dinheiro do combustível do periquito, o que nós vamos fazer? Eu lembro que você abria a carteira, dava 5, o Tony abria a carteira, dava 5, o Marcial dava mais 5, fazia aquela vaquinha entre vocês mesmo ali, para assumir o compromisso de que não tinha patrocínio. Viu, Lucas? E apesar que o primeiro time na vida que eu escuto essa história que ganha uma caixa de cerveja de patrocínio e vende, e não dá cerveja para os jogadores. Aquela época as coisas eram diferentes, tá vendo? Faz isso hoje em dia. Ô Douglas, agora a gente tem alguns vídeos de amigos nossos que passaram pela história do set, pela nossa história, e vamos comentar um pouquinho sobre as histórias que eles contam num vídeo pra gente. Ó, tem o primeiro aí, ó, que é um cara parceiro, fez faculdade comigo, acredite se falar, ele chama Aleardo. E aí, boa noite Luquinha, boa noite Periquito, né? Parabéns pelo canal, sempre que eu posso aí eu tô acompanhando vocês, que Deus abençoe
iniciativas suas. Boa noite aí pro meu amigo Douglas também. Cara, tem uma história engraçada aqui, ela era triste, mas agora ela é engraçada, né? Passou o tempo, passou os anos. Uma do futsal, quando a gente jogava júnior, eu fui expulso assim de uma maneira inusitada na semifinal e eu não pude jogar a final, né? E, e hoje eu dou risada, mas na época foi muito triste. Aí o Douglas vai contar para vocês aí como foi essa história. Um abraço, valeu, que Deus abençoe. O nosso amigo Aleardo, né? Se falar Aleardo, ninguém sabe, né? Mas Ninho, ou doidão, né? Louco, maluco, né, Lucas? Todo mundo já sabe quem que é, né? O Ninho é um cara que veio um pouquinho depois aí, né? Ele começou a jogar efetivamente aí com a gente a partir de 2004. Mas assim, desde criança foi criado com a gente, tudo, coração enorme. E faz parte da história, né? Ele ali, cara, acho que ele nem dormia nos dias dos jogos aí, ele vivia aquilo muito intensamente mesmo. E essa história que ele conta é um sarro, né? Porque a gente montou um time, o nosso time não era favorito igual a anos anteriores, era um time bom, mas assim, tinha o time se eu não me engano, era o Dólar, né? Que era um time fortíssimo, né? Acho que Tranqueira, Ticou, Paulinho principalmente, porque o Rubinho, se eu não me engano, o Rubinho já não estava mais aqui. O Rubinho acho que estava em Botucatu na época. E o Paulinho já, voando, né? E aí o Ninho ficou os 2 meses do campeonato todo falando, não, porque nós vamos chegar na final contra o Dólar, e eu vou marcar o Paulinho, e o Paulinho não vai jogar, e a gente ouvindo, né? Ele é aquela empolgação que vocês conhecem, eu vou marcar. Aí a gente foi jogando, dificuldade e tudo, mas chegamos na semifinal. E na semifinal, ele no começo do jogo tomou um amarelo, um lance bobo ali, tomou um cartão. O jogo seguiu, e lá no final do jogo, acho que faltavam 5 minutos para acabar, ele fez um gol, tipo assim, eu não me lembro o resultado, mas foi um gol de desafogo, né? Tava acho que 4-2, né? Tomando pressão, ele fez o 5º gol, praticamente selou a vitória, né? E ele fez o gol e ele, assim, não, a gente conhece o Ninho, não foi um negócio assim que ele pensou, ele não tem essa parte de não, eu vou fazer de propósito, ele nem conseguiria fazer isso conhecendo o Ninho, né? Ele fez o gol e ele seguiu, ele estava em direção à trave. E ele foi em direção à trave e a comemoração dele foi dar uma peitada na trave. E ele jogou a trave mesmo. Aí, era o Sidão que estava pitando, o Sidão veio e eu acho até que o Sidão esqueceu que ele tinha amarelo, porque a gente já estava chegando na final e tal. O Sidão foi e deu amarelo. E aí, na hora de olhar ali, o Ninho já tinha amarelo, aí o Sidão vermelho. Aí o Ninho atravessou a quadra, foi lá no nosso gol, e aí ele deu tipo uma voadora na nossa trave, ele praticamente derrubou as 2 traves do ginásio, né? E ele saiu chorando, desesperado e tal, aí acabou o jogo, como eu disse, né? Assim, a gente, muito provavelmente não, a gente perderia aquela final do mesmo jeito, porque o time dos caras era muito superior ao nosso. Provavelmente ele não conseguiria parar o Paulinho, porque o Paulinho estava voando, mas tem uma coisa que quem conhece o Ninho sabe, é que ele, assim, foi uma situação, ele jamais ele fez tipo de propósito para não jogar, porque arregar, ele é um cara que ele não arrega jamais. Só que aí a gente começou a tirar uma com ele no vestiário, né? Aí o Marcial falou, pô, Ninho, você fez de sacanagem, você foi expulso só para não... Cara, era para ele, foi a morte, lá ele queria matar, porque ele não conseguiu jogar. Viu, Douglas? E o Ninho, cara? A minha faculdade, depois nós nos encontramos na faculdade. Tava na minha sala de faculdade, nós se formamos junto. O Ninho, acho que assim, ele foi um desperdício de não ter seguido a profissão, porque ele é muito carismático. Eu acho que ele se daria muito bem na profissão, dando aula, tudo, né? Mas aí ele acabou seguindo, ele já trabalhava na cartonagem e está lá até hoje. Sim. E agora, a gente tem um outro vídeo. Esse aí também é parceiro nosso, parceiro meu. Meio frangueiro de vez em quando aí, ó. Mas tô brincando, ó. Cata muito, jogou muito esse daí. Vamos lá. Olá, tudo jóia, galera que acompanha o canal Resenha LP.
canal comandado aí pelo Luquinha, pelo Periquito, 2 grandes atletas, né? Jogadores que eu tive o prazer de já ter jogado junto, né? Aqui quem tá falando aqui é Roberto Tubé, para quem não me conhece. E falar do 7 de setembro, né? É uma alegria, né? Que o 7 de setembro, antes de tudo, né? De querer conquistar o campeonato, eles querem conquistar a amizade. E é um time que eu levo a amizade até hoje, né? Com todos os jogadores, com toda a diretoria que teve o 7 de setembro. Então, estar falando do 7 de setembro é isso, é falar de amizade, entendeu? E pensa numa resenha boa, né? Esse cara aí que tá do seu lado aí, Douglas, meus parabéns por tudo que você fez pelo 7. Eu sei que o 7 tá no seu coração até hoje. E, é o time que eu mais tomei Coca-Cola até hoje, cara. Eu acho que tá rolando Coca-Cola até hoje na veia, de tanto que eu tomei Coca-Cola no 7 de setembro. Beleza, galera? O Douglas conta essa resenha aí pra vocês aí, tá joia? Grande Tubé, né? Tubé, dispensa comentário. Parceiro. Jogou em todos os lugares e só deixou amigo onde jogou, né? Ganhou muito, assim. Eu me lembro de jogos regionais de 2000. Eu ia acompanhar a final do Salão, aquele ano até o Jaú perdeu para Santa Bárbara a final, e ele já estava lá ele é 8'2", 18 anos ali, entendeu? É um cara fantástico. E o Tubé, assim, em 2002 a gente jogou a final contra eles, né, do Júnior, e aí o nosso goleiro era o Maicon Bromboni, e o Maicon estourou a idade. E aí em 2002 a gente foi atrás no caso, 2000 a gente foi atrás do Tubé, porque o Tubé é 8'2", aí a gente tinha o Tubé e o João Rossi no gol. Aí o Tubé assinou, tal, saiu do Serrano, veio para jogar com a gente aí, e o Tubé gosta de uma gelada, né? Aí a gente no vestiário ali, ele sabia que o nosso time, ele sabe, né, que era na amizade e a gente não tinha muita condição de nada, né? Todo mundo bem pobre ali. Mas, assim, acabou o jogo, eu me lembro que o primeiro jogo dele, o Tony tinha acabado de entrar na Coca-Cola, para trabalhar na Coca. E o Ninho, eu não tomo. O nosso time, acho que é um dos únicos times, acho que ninguém, eu, o Tony, o Ninho, o Marquinhos, ninguém toma cerveja. E eu não tomo também muita Coca, mas o Tony, o Marquinhos e o Ninho, eles são, assim, viciados na Coca. E eles estavam nesse vício, né? Aí acabou o jogo, eles começaram a conversar entre eles. Acabou o jogo, vamos lá no beco tomar uma gelada. Cara, o olho do Tubé até brilhou, né? Nossa, agora, né? Gelada comigo, né? E os caras falavam assim de Coca-Cola. Gelada, tem que estar trincando e tal. Era o papo dos caras. Aí chegamos lá no beco, né? O Tubé parecia um Chaves atrás do sanduíche de presunto. Falei, agora que eu vou tomar a cerveja. O pessoal pediu lanche, aí o Tony chamou o cara lá e falou, viu, me traz 3 Coca-Cola. O Tubé olhou para mim, Coca-Cola, né? Que Coca-Cola? Aí o Tony falou, não, aqui a gente só toma Coca, né? Aí ele falou, mas tá de brincadeira comigo, né? Aí não tinha Coca naquele trailer. Aí os caras já tinham pedido até lanche, teve que, desmarcar, porque se não tinha Coca, eles ficavam inconformados, né? Pô, como que um estabelecimento não vai ter Coca-Cola? Ainda mais o Tony, vendedor de Coca. Não, isso aí não existe e tal. Aí a gente teve que ir pro trailer do Márcio Beia, que jogava no Laranja. Aí a gente foi lá e, a partir dali, acho que o Tubé deve ter ficado viciado em Coca também, porque toda vez ele tomava Coca com a gente. Viu? Você tava ruim de goleiro, viu? 2 goleiros fracos no seu time. Então, Periquito, na hora que vocês me chamaram da entrevista, que interessante, a gente nem combinou. O 7 é um time, assim, abençoado, jogou muita gente, mas se tem uma posição no 7 de setembro que a gente foi abençoado, é goleiro, porque assim, eu vou citar para você, eu tinha até pensado nisso, mas citar para você de 8'1 até 89, você vê, 8'1, o Maicon foi campeão júnior com nós, jogou no dólar anos e anos. 8'2, o Bé. 8'3, o Guilherme, não sei se vocês lembram do Guilherme, jogava com o J. Serrano. Do Alhos Galegos, né? O Gui? Alhos Galegos. O Gui, amigo. Chutava muito forte. 8'4, João Rossi. 8'5, meu amigo que está aqui com a gente, né? Periquito. 8'6, Boquinha, que
Boquinha e Japão de Bariri, dispensa comentários. 8-7, Walter e Lucas. Walter, assim, seria até tô citando o Lucas, né, porque falar do Walter é fácil, né, Walter Corinthians, profissional, tudo, mas o que esse Lucas jogou pra gente também, assim, não sei se vocês lembram dele, Lucas Paleologo, até treinava com o Walter no 15 na época, o pessoal chama ele de Tuti, jogava muito, teve até um jogo de infantil, nós contra o Caiçara, o Walter pro Caiçara e ele para nós, o jogo foi 0-0, mas por causa dos dois, impressionante que os dois pegaram. 8-8 tinha o Vinícius, que era uma promessa do 15, e 8-9 o Murilo de Mineiros. Então, assim, é difícil um time em Jaú ter, tipo assim, uma década de goleiro, assim, que a gente teve. Fico feliz de fazer parte dessa seleção aí. E o João, cara, o João faz... Nossa, nem sei por onde o João anda. Quando enfrentava o João, porque o João também chutava forte, cara. Enfrentava o João na primeira, nossa, dava cada jogo, cara. Nossa, lembrança boa do João. Esse time aí que você falou que a gente tava mal de goleiro, a gente acho que provavelmente, se eu conheço os amigos que eu tenho aí, vai ter alguma pergunta disso daí. A gente vai conversar mais sobre esse time, porque esse time era muito forte. E aí, galera, tudo bem? Fala, pessoal, estão gostando do vídeo? Como que tá? Então, como a entrevista com o Douglas tem bastante conteúdo, tem bastante amigos nossos, temos mais vídeos para mostrar, a gente decidiu dividir a entrevista em 2 partes. Então, hoje vocês assistiram a parte 1 e semana que vem vai ter a continuação dessa entrevista, que temos vários vídeos ainda, vários amigos nossos contando a história do 7. Então, pessoal, se vocês estiverem gostando tudo do vídeo, deixa seu comentário embaixo, deixa seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e pode deixar comentário. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, hein? Abraço, valeu, até semana que vem. Tamo junto!